Muito bem, então continuando, né? A gente já viu então que o juiz verifica se está todo mundo lá na sessão de julgamento que deveria estar, vê se tem os 15 jurados pelo menos que tem que ter, né? E aí a gente pode dar início aqui aos trabalhos, tá? Então qual que é a primeira coisa que o juiz tem que fazer, gente? Muito cuidado com isso, me lembro até que acho que foi o André me fez uma pergunta a esse respeito no chat. Então eu tenho aqui a necessidade do juiz informar os jurados de todos os impedimentos, suspeições, né, que podem acontecer, para que não tenha nenhum jurado suspeito funcionando, por exemplo, né, o que gera nulidade, conforme nós já vimos. Então, na prática, o que ele vai fazer? O que o juiz vai fazer? Ele vai fazer uma advertência, e essa advertência se dá por meio da leitura daqueles dois artigos que nós já estudamos, artigo 448 e artigo 449. Né? Então, o juiz vai ler esses artigos, lá tem todas as suspeições, impedimentos que existem, né? E aí os jurados já ficam cientes do que pode acontecer e o que não pode, né? E na sequência, a gente vai passar para o sorteio dos jurados. E o sorteio começa justamente com isso, né? Com o jurado declinando. Então o jurado ele já se pode autodeclarar suspeito ou impedido, né? Então, digamos que o jurado tenha lá uma amizade íntima, né, com o réu. Ele já pode, nessa hora, levantar e falar: olha, excelência, eu não posso ser jurado porque eu sou amigo íntimo do réu. Tá? Então, isso é uma coisa que o próprio jurado pode fazer, e esse é o momento. Tá? Então é feita a advertência, e aí antes de começar a escolha definitiva, né, o próprio jurado já pode se apontar aqui como impedido, tá? Se for o caso. Bom, aí temos aqui essa parte do sorteio. Vamos falar sobre o sorteio, que é o momento em que o jurado vai fazer esse autodeclaração. Né? Então aqui, gente, normalmente o sorteio é mais ou menos, né, agora eu vou dar um exemplo meio antigo, vocês aí que são jovens e capazes de não lembrarem, né, mas é mais ou menos como era o Show do Milhão, aquele programa que tinha lá no Silvio Santos, né? Então, tem uma urna assim, né? Normalmente é de madeira, aqui no estado de São Paulo normalmente é de madeira, que coloca lá o nome de todos os jurados lá dentro. E daí tem uma manivela assim que o juiz vira, né? Daí tem uma portinha que ele abre e vai tirando os papeizinhos e vai lendo o nome dos jurados, tá? O promotor e o advogado já receberam, né, uma lista com o nome de todos os jurados e com a sua respectiva profissão. Então, quando o juiz vai lá e sorteia e fala o nome do jurado, o promotor e o advogado já sabem, né, pelo menos qual é a profissão daquele jurado. Tá? Então a ideia é essa, o juiz sorteia, vai lá e lê Daniel Pacheco Pontes. Né? Aí no caso, que seria eu, né, eu levanto, o promotor pode olhar na lista, o advogado olha na lista, e aí você vai ter a possibilidade de recusa. Tá? Então a gente vai ter aqui as recusas. Tudo isso aqui nos termos do artigo 468 do Código de Processo Penal. Tá? Então como que se dão essas recusas? Primeiro, gente, regra importantíssima, tá? Então, assim, em processo penal, e aliás não só em processo penal, dentro dos meus escassos conhecimentos de processo civil, acredito que processo civil seja a mesma coisa, né? Sempre fala primeiro a acusação e depois a defesa. Sempre primeiro o autor, depois o réu, né? Sempre essa regra. Por conta do contraditório, da ampla defesa. Qual que é um dos únicos momentos em que isso não vai acontecer? Esse aqui que a gente está estudando agora, tá? O sorteio e recusa dos jurados. Então o juiz sorteia. Tá? Então Daniel Pacheco Pontes. Quem vai ser o primeiro, né, a aceitar ou recusar? Vai ser primeiro o advogado de defesa e depois a acusação. Tá? É uma das raríssimas situações em que você vai ter essa inversão da ordem. Normalmente vai ser sempre primeiro a acusação e depois a defesa. Tá? Então essas recusas, elas podem acontecer de duas formas. Você tem a recusa chamada de motivada, né? Ou seja, o advogado ou o promotor tem que dizer por que estão recusando, e essa recusa se dá quando existe algum impedimento. Tá? Então, como eu falei, o jurado, quando sorteado, ele pode, né, se autodeclarar impedido, não tem problema, aliás, ele deve fazer isso. Mas digamos que ele não faça. Então o momento, né, para que aconteça essa recusa é esse. Né? Então o advogado ou o promotor vai falar: olha, eu recuso, né, de maneira motivada, porque esse jurado é amigo do réu, por exemplo. Tá? Seria uma situação. E nota, né, que para esse tipo de recusa por impedimento, por suspeição, essa recusa motivada, não tem limite. Tá? Então eles podem recusar quantos jurados eles quiserem, podem recusar até todos, desde que exista esse impedimento, né, desde que exista esse problema aí no que diz respeito a todos os jurados. Tá? Então não tem problema, isso pode ser feito. E depois tem o outro tipo de recusa, que é o mais comum, praticamente em toda sessão de julgamento você vai ter esse tipo de recusa, que é a recusa imotivada ou peremptória. Né? O que é essa recusa imotivada ou peremptória, gente? É a recusa sem motivo. Então, o Ministério Público ou o advogado de defesa vão recusar sem precisar dizer por quê. Aí normalmente entra a questão estratégica. Né? Então, dependendo do caso, já comentei com vocês, né? Júri
tem muito essa questão de teatro, né? Então, eventualmente você pode ter aí, ser mais conveniente você recusar os homens, ou ser mais conveniente recusar as mulheres, ser mais conveniente recusar pessoas idosas, né? Aí depende do caso que está sendo julgado, depende de quem que é o réu, né? É uma coisa que é um juízo aí de conveniência e oportunidade que não precisa ser declarado, né? Então, aí as partes aí podem recusar sem dizer porquê. A única coisa é que podem fazer até no máximo 3 recusas, tá? Esse é o limite, né? Então, por isso que tem que ter 15 jurados, né? Porque 7 vão participar do conselho de sentença. Aí se cada parte recusar 3, né, são mais 6, 7 mais 6 vai dar 13. Aí eles vão falar assim, professor, mas ainda está sobrando 2, né? Por que que isso acontece? Por conta de um outro problema que também, às vezes, ainda a gente vê na prática, né? Então, que era o quê, né? Quando você tem advogados aí com réus, quando você tem réus, né, mais de um réu no processo, e com advogados diferentes. Então a gente imagina, por exemplo, uma situação do homicídio, né, um homicídio doloso que foi praticado em concurso de agentes. Então teve lá o Zumiro e o Heleno, né, os dois são coautores do homicídio, por exemplo. E aí você tem advogados diferentes, né? Um é o advogado do Zumiro, outro é o advogado do Heleno. E aí cada um deles, gente, pode recusar, né? Então, isso pode gerar aqui um problema para nós, né? Que é o quê? É o que a gente chama de estouro de urna. Tá? O que é o estouro de urna? Vai ser quando você não consegue mais, né, ter os 7 jurados para compor o conselho de sentença. Então isso é um problema muito sério, que hoje vem disciplinado aqui pelo artigo 469, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que vai dizer exatamente isso, né? Que eu vou ter o estouro de urna, o que na prática significa que eu vou ter que separar os julgamentos quando não tiver mais como eu ter aí os 7 jurados, né, funcionando. Então isso até pode acontecer. Eventualmente, se os advogados tiverem interesse em fazer essa separação de julgamentos, né, ou seja, o réu Zumiro é julgado um dia, o réu Heleno é julgado no outro, eles podem combinar, eles podem jogar com essas 3 recusas que eles têm direito. Então, um vai lá e usa as 3 recusas e o outro aceita essas mesmas 3 pessoas. Ele vai lá, usa as outras 3 recusas e o outro aceita, né, dependendo do que o promotor fizer. Se vocês fizerem a combinação, né, eu sei que a gente do direito não é muito bom em análise combinatória, mas pense assim, né? Se você tem só 15 jurados lá, que é o mínimo que tem que ter para funcionar. Aí um advogado recusa 3, o outro recusa outros 3, já deu 6, né? E aí o promotor recusa mais 3, deu 9, né? Daí para 15 tem 6. Então não vai ser possível fazer a sessão de julgamento, que você precisa ter no mínimo 7, tá? Mas isso só vai acontecer nesse caso, né? Na realidade, você vai precisar que tanto a acusação quanto todos os advogados de defesa queimem todas as recusas e que você tenha apenas 15 jurados lá disponíveis, que também, se comparecerem os 25 que são chamados, também nunca você vai ter esse estouro de urna, tá? Mas isso é uma coisa que pode acontecer, e aí você vai ter, né, essa necessidade de separação, né? Então vai julgar um réu só com os advogados que foram aceitos por todo mundo, e o outro vai ter que ficar para outro dia, o que pode ser eventualmente uma estratégia de defesa, né? A gente nunca sabe o que está fazendo. Na sequência, gente, o que tem então? Então já sorteou os jurados, não teve estouro de urna, tá tudo certinho. Então, eles sentam lá no banco dos jurados, né? Então, normalmente você vai ter 7 cadeiras lá, o advogado é sorteado, né? Então, Daniel Pacheco Pontes, daí fala o advogado, aceita, fala o Ministério Público, aceita também. Aí o Daniel Pacheco Pontes levanta, vai andando lá até o banquinho, senta lá, né, no conselho de sentença. E aí, o que vai acontecer? Quando finalmente você tem os 7 lá, então eles vão ter que prestar um compromisso. Um compromisso que é previsto aqui pelo artigo 472 do Código de Processo Penal. Então o juiz vai ler para eles lá o compromisso, né, e eles vão repetir, vão falar sim, eu prometo, né, alguma coisa nesse sentido, tá, uma formalidade, né, para que eles fiquem cientes aí dessa responsabilidade que é você julgar outra pessoa. Tá? Depois desse compromisso, eles vão receber uma cópia da pronúncia, da decisão de pronúncia, e também daquele relatório que eu falei um pouco atrás, que o juiz deve fazer. Eu falei para vocês que ele tem que fazer um relatório, né, sucinto, imparcial, relatando o que aconteceu no processo, para que os jurados saibam, né, e possam tomar a sua decisão mais adequadamente. Tá bom? Então, gente, por hora é isso. Na sequência, a gente começa a falar sobre os atos de instrução. Tá bom? Muito obrigado e até já!